Que os ativos negociados na Bolsa Brasileira estão baratos, isso é um consenso entre os investidores. Mas será que está barato o suficiente? Será que você não está ignorando uma grande oportunidade para 2023 comprando os ativos da Bolsa Brasileira no menor patamar dos últimos anos? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondesan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Brasil e os ativos da Bolsa Brasileira, olhando de um ponto de vista fundamentalista e vendo quanto esses ativos estão baratos ou não e se devemos estar diante de uma grande oportunidade para investir na Bolsa Brasileira no ano de 2023. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like também para ajudar outras pessoas que estão em busca de investir na Bolsa Brasileira, mas não sabem por onde começar, e também comenta se você está gostando do Palavra do Investidor no formato no qual a gente está fazendo. Toda semana eu venho aqui trazer para vocês, já tirando todos aqueles ruídos de mercado e trazendo de fato o que impacta os seus investimentos. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu quero trazer para vocês, antes de falar dos ativos da Bolsa Brasileira, que sim estão baratos, isso já é um consenso entre os principais analistas de mercado, mas será que está barato o suficiente a ponto de você não deixar passar, não ignorar essa oportunidade que pode estar diante dos seus olhos agora no início de 2023? Antes eu quero trazer um pouco de Estados Unidos, porque também temos uma semana muito importante por lá e isso impacta diretamente nos nossos ativos aqui no Brasil. Estamos lá nos Estados Unidos começando uma semana de balanços do quarto trimestre, então a temporada de resultados do quarto trimestre começou lá nos Estados Unidos na semana passada, os principais bancos ali trazendo resultados abaixo do esperado. Essa semana temos as grandes FANGs, as grandes empresas de tecnologia, a maioria delas sairão também os resultados nessa semana, e também teremos o CPI, que nada mais é do que a inflação americana do mês de dezembro, que vai ditar os rumos da taxa de juros para os próximos meses. Eu quero começar por aqui, a gente já vem mostrando esses dados há algumas semanas, alguns meses aqui no Palavra do Investidor, porque de fato isso impacta muito na nossa política econômica aqui no Brasil. Então, segundo aqui a Bolsa de Chicago, a gente pode ver que 98% das apostas para a probabilidade da taxa de juros agora, dia 1º de fevereiro, na semana que vem, é de 98% de um aumento de apenas 0,25% e não 0,5% igual era dito até alguns dias atrás. Então a taxa de juros americana partirá de 4,50 para 4,75, Essa banda hoje ela está entre 4,25 e 4,50, então esse aumento de 0,25. Se você olhar nas próximas reuniões que serão em março e maio, também temos ali para manter a taxa de juros, Deixa eu só voltar aqui. Na verdade, isso, para aqui em março aumentar mais 0,25 e a partir de maio a maioria já está apostando em uma manutenção na taxa de juros, ou seja, chegamos, ou pelo menos as probabilidades mostram que estamos chegando no fim do aperto monetário da taxa de juros americana, e isso é muito importante, porque quanto maior a taxa de juros americana, menor é o preço dos ativos de renda variável, Então, quando a taxa de juros sobe, as bolsas caem, quando as bolsas sobem, normalmente as taxas de juros estão caindo. Então é muito importante acompanhar esses movimentos, principalmente das expectativas dos investidores para as próximas reuniões, porque de fato isso pode impactar muito nas bolsas americanas. E a gente sabe que as bolsas americanas, se elas caem de uma maneira muito forte, isso também contamina o mercado brasileiro, que é o foco desse vídeo de hoje, mas que eu já vou chegar no Brasil, tá bom? Mas primeiro trazendo aqui hoje, dois pregões seguidos a bolsa, o S&P 500 subindo, hoje subindo mais 1,27%, na sexta-feira subiu também quase 2%, ele está quebrando essa tendência de baixa, A gente pode ver um canal bem feito aqui de baixa e também a média de 200, então poderemos ter aqui uma reversão. Será que aqui foi o fundo realmente do S&P 500? Essa é a pergunta que todo mundo quer a resposta, se de fato chegamos no final da correção do S&P 500, olhando de uma maneira mais fundamentalista, o preço-lucro das ações do S&P 500 continua muito alto, dado que uma recessão está precificada, a maior recessão da história, que já foi mais precificada do que todo mundo, Então, ou seja, todos já estão esperando uma recessão. Só que normalmente no mercado financeiro acontece o contrário, porque quando você
solta uma previsão de alguma coisa, os agentes que estão envolvidos nessa previsão, eles podem mudar ou alterar de opinião, diferentemente de uma previsão de chuva, no qual a gente não tem de fato nenhum poder de mudar as expectativas do tempo, a gente apenas consegue prevê-las. E diferente aqui na Bolsa de Valores, quando você solta uma previsão, os agentes podem mudar as suas opiniões e também fazer o contrário. Então, quando algo já é muito previsto, a tendência de que isso não aconteça também é muito grande. Então essa é a pergunta que o mercado vem tentando responder, se de fato chegamos aqui ao fundo do poço, né, ali próximo de 3.600 pontos, e hoje o S&P 500 está aqui na faixa de 4.000 pontos, se de fato teremos aqui o rompimento desse pivô de alta para confirmar realmente uma nova tendência de alta, ou se ele não vai conseguir passar desse patamar e voltar na tendência de queda. A Nasdaq também está praticamente no mesmo cenário, né? Basicamente fez um fundo triplo aqui e está tentando ou vindo aqui romper essa faixa de preço, que é o que confirma o pivô de alta, mas também tem uma média de 200 aqui pressionando o preço para baixo, né? Se a gente olhar a expectativa dos juros nos Estados Unidos, o título de 10 anos lá, né, que é o Treasury de 10 anos, hoje está em torno de 3,5. Então isso varia, é claro, está numa tendência de queda aqui nos últimos meses. Então temos que acompanhar, porque essa era de juros baixo, igual a gente viu de 2008 até 2020, provavelmente já passou, isso ficou no passado, então teremos agora muitos anos ali de uma política monetária um pouco mais restritiva, com juros um pouco mais altos. Isso dificulta a alta das bolsas por lá e também por aqui, porque dado uma taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, a gente está falando que o dólar se torna uma moeda mais atrativa para se investir, principalmente nos títulos de renda fixa. Então as pessoas acabam resgatando dinheiro daqui e colocando numa moeda segura nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente deu um overview geral só para vocês entenderem como que nós estamos e quais são os dados importantes dessa semana. Não temos China para falar durante essa semana, temos o feriado lunar lá, então essa semana não teremos cotação de minério de ferro, não teremos nenhum dado relevante vindo de lá, devido a esse feriado, que é o feriado mais famoso do ano, né, quando começa a virada do ano lá de fato. Então vamos falar de Brasil, porque em Brasil a gente tem muita coisa para passar aqui para vocês, porque de fato podemos estar diante de uma grande oportunidade para o ano de 2023 no que diz respeito a uma classe de ativos que ficou basicamente esquecida nos últimos 2 anos aqui no Brasil e que hoje, né, ou esse ano, pode ser o grande destaque para se investir, dado que ele já foi uma classe de ativo muito amassada nos últimos 2 anos. Mas antes eu quero trazer aqui para vocês um pouco de informação de como foi o ano passado, né? Tivemos recordes no ano passado de fluxo estrangeiro, saldo de capital estrangeiro na B3 foi mais de 100 bilhões de reais, então se vocês olharem aqui, nos últimos 20 anos praticamente foi o maior volume de investidor estrangeiro aportando dinheiro aqui na Bolsa Brasileira. Olhando no relativo, o Brasil se tornou um dos principais países para se investir no ano de 2022, dado que seus pares, né, seus outros países subdesenvolvidos estão em situações ou desafios muito maiores que o nosso, né? Então, se você olhar o Brasil, ele pode se beneficiar muito de uma reabertura econômica da China, dado que nós exportamos, né, um dos nossos principais clientes é a China e o minério de ferro e o petróleo também, então somos um país muito rico em commodities e que pode se beneficiar dessas reaberturas econômicas, do fim da guerra e outros acontecimentos que estão surgindo no mundo. Então o ano 2022 foi muito importante para o Brasil, tivemos um saldo de investidor estrangeiro muito forte e esse saldo basicamente ele foi vinculado às empresas maiores da Bolsa. Por isso que a gente viu uma recuperação muito forte no índice Bovespa, que é composto pelas maiores empresas da Bolsa, né, os grandes bancos, as empresas maiores da Bolsa, a gente pode ver ali as empresas de commodities. Então o ano 2022 se resume nesse gráfico, onde os investidores individuais, né, nós pessoas físicas e os institucionais acabou dando fluxo, vendendo para os investidores estrangeiros. E isso, quando você olha num relativo, o investidor estrangeiro, quando ele vê uma cesta de ativos brasileiros, eles não vão comprar os ativos menores da bolsa, porque eles precisam de liquidez para entrar e sair do papel. Então, normalmente, uma classe de ativo que fica muito descontada são as small caps, dado que os investidores estrangeiros
não compram essa classe de ativo dado a sua baixa liquidez. Então isso, se vocês olharem, eu vou mostrar aqui no gráfico para vocês, nos últimos 2 anos foi uma classe de ativos que caiu mais de 30%, está muito amassado. A gente vê empresas da bolsa com grande potencial de crescimento, que continuam entregando grandes resultados, que os seus balanços continuam sólidos, porém devido à baixa liquidez e à falta de interesse do investidor local em comprar bolsa brasileira, dado tudo que a gente já viu aqui, né, o ano de eleição, muita turbulência, volatilidade, muito estresse, muita incerteza, isso acabou afugentando os investidores locais, e dado também que nós estamos com uma taxa de juros alta, né, uma taxa de juros no patamar de 13,75, isso acaba realmente não estimulando os investidores a correr risco comprando empresas de menor valor, dado que eles podem ganhar ali quase 1% ao mês sem correr risco algum. Então, comparando aqui para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Esse gráfico aqui que eu já vou compartilhar na tela, ele mostra basicamente a trajetória da nossa curva de juros futuras. Então aqui é o DI 25, vocês podem ver que sempre que os juros sobem, aqui em azul é o índice Small Caps, que representa as menores empresas da Bolsa Brasileira, e aqui em amarelo o Ibovespa. Então, juros subindo, isso impacta diretamente nas empresas Small Caps, ou seja, olha a queda que ele teve em relação ao Ibovespa também até maior, porque como eu disse para vocês, dentro do índice Ibovespa a gente tem empresas de commodities que acabam surfando independente dos juros local, devido ao dólar mais alto ou a demanda da China, isso acaba ainda segurando um pouco mais os ativos do Ibovespa, mas o índice Small Caps acaba sofrendo muito mais. A gente pode ver depois de 2015, com a queda dos juros, né, saindo aqui dos patamares de 10, 15% que a gente teve, juros bem alto ali em 2015, ele vindo buscar aqui os 2% em meados de 2020, pós-pandemia, e a gente viu a Bolsa Brasileira subindo fortemente. E sempre que tem esse entroncamento é um momento de decisão. Tivemos aqui em 2013, tivemos aqui em 2017 para 2018 e estamos próximos nesse momento desse entroncamento novamente, onde os juros encontram com o índice Small Caps. Será que estamos diante de uma oportunidade onde os juros começarão uma tendência de queda e os índices Small Caps e as principais empresas da bolsa, né, que tem aqui menor capitulação, mas que podem ser um grande potencial de investimento, né, podem começar a surfar grandes momentos de alta? Se vocês verem pelo outro gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui também, trazendo o índice preço-lucro do Ibovespa. O que é o índice preço-lucro? Basicamente ele pega, divide todos os lucros das empresas da Bolsa de Valores, e aqui está contando Small Caps, está contando o índice Ibovespa como um todo, e divide pelo preço da ação. Então é o preço dividido pelo lucro, você chega nesse indicador. E a gente pode ver aqui que está em 5 vezes lucro, ou seja, as ações em média elas estão pagando para o investidor 5 vezes o lucro, ou seja, em 5 anos você consegue reaver todo o seu capital investido, dado que 20% de lucro você vai receber por ano. Se você olhar aqui, estamos no menor patamar dos últimos 22 anos. Desde 2002, nem em 2002 a gente teve um patamar de preço-lucro tão baixo quanto esse. E aqui eu quero fazer um convite para vocês, se atentem ao dado de 2003, ao dado de 2008 e ao dado de 2016. Olha o gráfico como que estava em queda esse preço-lucro e olha o que aconteceu com os ativos ou com o índice Ibovespa para quem comprou nesse período. Eu peguei o índice Ibovespa porque ele tem um histórico maior, o índice Small Caps ele não tem um histórico tão longo, né, para a gente poder analisar. Mas quem comprou lá em 2003 com o preço-lucro nos menores patamares daquela época, olha o lucro que ele teve nos próximos anos. Né? Para quem comprou ali em 2008, 2007, né? Se vocês olharem aqui, olha como é que estava. Foi na crise do Lehman Brothers, tudo aquilo que aconteceu. A Bolsa Brasileira acabou caindo bastante, o preço-lucro dela também, e você vê que depois a pessoa conseguiu ganhar dinheiro. E para quem comprou também ali em 2016, né, em meados de 2016, também teve uma grande valorização nos seus ativos. E se você olhar agora pelo índice Small Caps, trazendo aqui no cenário anual, como eu disse para vocês, estamos há 2 anos seguidos de queda no índice Small Caps, né? Ele tem um histórico aqui desde 2008. Olha como que ele é um índice mais volátil, a gente teve quedas aqui
nos patamares de quase 50% em meados de 2013 até 2016. Depois tivemos altas ali de mais de 280%, chegando a quase 340%. E nesse cenário, esses 2 últimos anos, ele chegou a cair 44%. Então, realmente, é um índice que vem sofrendo muito, dado e tudo isso que eu expliquei para vocês, principalmente da taxa de juros. E aí vem o convite para vocês, essa reflexão. Será que já não estamos barato o suficiente, que não dá mais para ignorar esse índice Small Caps e começar a se posicionar em ações de menor valor da Bolsa de Valores, visando um ganho para o médio e longo prazo? E é nesse momento que eu quero fazer um convite para você que está nos assistindo. Nós estamos numa campanha da Semana das Joias Brutas, ou seja, nós estamos, através de uma das nossas carteiras, buscando esses ativos dentro do índice Small Caps e se posicionando nas ações que poderão surfar todo esse cenário que eu acabei de mostrar para vocês. Estamos começando o ano e a carteira já vem dando bons resultados, como eu quero mostrar aqui para vocês, né? Então, se você tem uma visão um pouquinho mais de longo prazo, está pensando em investir na Bolsa Brasileira, esse pode ser um grande momento para você. Essas são as nossas carteiras no mês de janeiro. Você pode ver, o Ibovespa subiu 2,3%, 2,4%. Nossa carteira Small Rocks mais de 4%, Big Rocks mais de 9%. Todas as outras carteiras no positivo, Smart Crypto também surfando mais de 26% de alta nesse mês. Então, realmente, os ativos da Bolsa Brasileira estão sim muito baratos, estamos surfando esse momento começando agora em janeiro. Então, se você quer entender como que nós fazemos isso de uma maneira muito clara, inclusive nós liberamos uma das nossas ações da carteira para você ver e acompanhar, né? Nós não recomendamos que você invista nela, porque de fato você tem que ter toda a estratégia completa, todas as carteiras, todos os ativos da carteira você tem que se posicionar. Se você se posiciona em apenas um, não fica interessante. Mas nós abrimos para que você possa acompanhar como que os nossos algoritmos trabalham, né, de forma muito assimétrica com a Bolsa de Valores e consegue captar realmente toda essa alta dos ativos do índice Small Caps. Então, quero convidar você a clicar no link aqui embaixo, onde teremos mais informações sobre a carteira Small Rocks, que será aberta amanhã. Então, se você tem interesse em investir em uma classe de ativos que nos últimos 2 anos sofreu absurdamente com o cenário macroeconômico e com o cenário doméstico, principalmente nesse ano das eleições, clica no link aqui embaixo e entenda como que nós fazemos para capturar valor desses ativos. E agora, trazendo aqui um pouquinho mais de informações para vocês, vamos dar uma olhada como que está, né, o índice Ibovespa no gráfico semanal, até para que vocês entendam como que a gente está num momento bem delicado do índice Bovespa. O índice Bovespa que veio, né, de muita volatilidade no ano 2022, esse é um gráfico semanal. A gente pode ver aqui que ele rompeu a média de 200 no semanal, em dezembro, nas últimas semanas de dezembro. Vem aqui trabalhando em torno dos 112 mil, a gente está com a média de 200, média de 50, média de 21, todas emboladas ali, mas abaixo dele, ou seja, pressionando o preço para cima. Então poderemos ver o índice Bovespa nos próximos dias sim vir buscar aqui os 120 mil pontos, que é esse topo feito aqui em meados de fevereiro do ano passado. Então, estamos sim otimistas com a Bolsa Brasileira no curto prazo, apesar de todos os ruídos políticos que vêm acontecendo e acabando atrapalhando um pouco, né, o desenvolvimento do índice Bovespa, mas é aquilo que eu disse para vocês desde o início, está tão barato a ponto de não poder mais ser ignorado. O dólar também, né, vem numa faixa de preço bem complicada, já faz bastante tempo, a gente vem falando aqui do dólar, né? O dólar já está aqui desde julho desse ano, nesses patamares de 5,50 a 5,10. Ele fingiu aqui, né? Ele acabou flertando um rompimento, mas voltou a trabalhar dentro dessa faixa. Temos todas as médias, como eu disse para vocês agora nesse caso, acima, empurrando o preço para baixo, mas de qualquer forma temos que acompanhar ainda o dólar, porque a visão dos principais analistas em relação ao dólar, né? O dólar é uma dos ativos mais difíceis de serem previstos do mundo, mas
devido ao fato de que muitas coisas podem impactar de maneira positiva ou negativa, né? Mas o consenso é de um dólar mais barato no curto prazo, então nós também olhamos aqui dessa forma, com as médias empurrando para baixo, tem todos os indicadores que a gente pode mostrar no próximo palavra, realmente pressionando o ativo para baixo, então a gente acredita sim em um dólar mais fraco nesse ano, dado que o Brasil realmente está com uma taxa de juros alta, isso acaba trazendo investidor estrangeiro, como a gente viu no slide de hoje, e também com os ativos muito descontados. Então o investidor estrangeiro, olhando de forma relativa, ele acaba escolhendo o Brasil por falta de opção. E é isso que para nós importa, né? O que importa é que entre capital estrangeiro, que a bolsa ande e que nós conseguimos colocar dinheiro no bolso. Quero desejar para vocês uma ótima semana, novamente reforçar, de clicar no link aqui, entender um pouco mais sobre a nossa carteira Small Rocks. Estamos falando de uma grande oportunidade para você começar o ano investindo em ativos que estão nos menores patamares dos últimos 20 anos. Uma ótima semana de negociação para vocês. Na segunda-feira que vem eu trago aqui para vocês mais novidades de tudo que está acontecendo na Bolsa de Valores. Tchau, tchau e até mais.